Tem duas constantes no universo Marvel. O tio Ben vai morrer e o Johnny Blaze vai fazer cagada. Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. Mano, Johnny Blaze é um dos caras mais cagados na história do universo Marvel, de longe. Nosso garoto Blaze é um cara que cresceu em uma família amaldiçoada, perdeu a mãe e o pai quando era pequeno, perdeu a mãe adotiva quando ficou mais velho, ia perder o pai adotivo pro câncer e aí resolveu fazer um acordo com o diabo pra salvar a vida do pai adotivo, só pra 2 dias depois perder ele num acidente de moto, porque como ele achava que ele ia morrer, ele falou: acho que eu vou pular esses 22 carros aqui, eu tenho certeza que não vai dar ruim. Ele morreu, não foi? É, claro. Teve o corpo preso a uma entidade sobrenatural chamada Zarathus, tem que sofrer com a cabeça pegando fogo de tempos em tempos, perdeu a esposa, perdeu os filhos e foi pro inferno. Johnny Blaze devia ser o modelo do que não fazer numa vida. Deviam ter cursos de motivação em que o cara tá lá na frente falando todas aquelas coisas e termina dizendo: e sempre que você se achar que cometeu um erro, lembre-se, pelo menos você não é esse cara. Mas sabe qual é a pior parte? De tudo que ele já fez, de tudo que aconteceu com o cara, sabe qual é a pior de tudo? Ele libertou o capeta do inferno. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Os anos 2000 foram uma época interessante pra você ler quadrinhos. Assim, foi a época em que eu comecei a ler e você tinha várias coisas pra poder te ajudar a entrar nesse universo. Seja personagens que começaram a ser tirados do limbo, tipo o Cavaleiro da Lua, que eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás no canal, ou personagens que estavam ganhando filme e por causa disso recebiam relançamentos dentro das histórias do universo Marvel, como é o caso do Motoqueiro Fantasma. I'm the only one who can walk in both worlds. I'm Ghost Rider. Em 2006, a Marvel relançou o Motoqueiro Fantasma, primeiro com uma história do Garth Ennis chamada Estrada pra Danação, em que a gente via o Johnny preso no inferno, tentando fazer um acordo com um anjo para conseguir escapar, e então sendo passado para trás pelo anjo e voltando pro inferno. E finalmente uma revista própria, Motoqueiro Fantasma, que foi escrita por Daniel Way e Jason Aaron e lançada a partir de 2006. E a história já começa de um ponto maravilhoso. Porque assim, você deve imaginar, ficar preso no inferno não é a coisa mais divertida do mundo. E o Johnny preso lá, basicamente, ele ficava todo dia tentando encontrar uma saída, todo dia sendo perseguido pelas hordas do inferno, todo dia sendo destruído até não sobrar nada. E todo dia ele era reconstruído e começava a correr de novo, tentando encontrar um portal para fora do inferno. Basicamente, ele era o projetinho de estimação de Lúcifer, que estava morrendo de rir, vendo como ele era detonado pelos espíritos o tempo inteiro. Até o momento em que ele encontrou um demônio. Um demônio lesma, cujo nome eu não lembro, porque eu não consegui escrever roteiro, porque tem dinite, mas eu vou colocar aqui na tela, que admite ter encontrado uma saída pro inferno. O demônio busca ajuda com um motoqueiro, que acaba meio que mandando ele se danar, só que aí o Lúcifer acaba recuperando esse demônio e descobre que ele estava conversando com o motoqueiro. Aí o motoqueiro descobre que esse demônio achou uma forma de sair do inferno e vai, recupera ele das hordas de Lúcifer e foge com ele. Leva ele até o local em que ele diz que é o limiar entre o inferno e o mundo humano. E o motoqueiro vai com ele começa a ver água no chão e fala tipo: eita, poxa, o que tá rolando aqui e tal. E aí o demônio vira pra ele e fala: então, mas eu te prometo que eu cavo aqui pra abrir um espaço, mas você me leva com você pra terra? E aí o Johnny olha pra ele e fala: claro que eu levo. E por dentro pensando: bicho, tu é um demônio, vou te largar aqui. E quando eles se dão as mãos, o demoninho é Lúcifer. Lúcifer enganou o motoqueiro e levou ele até o limiar dos mundos. Ele gira o Johnny, enfia ele na água e o Johnny acorda no mundo humano. No mar, com a moto dele, transformada em motoqueiro, e chegando numa praia. E tá tudo bem, tudo maravilhoso. Só que não. Porque aparentemente, quando o Johnny escapou do inferno, ele também libertou Lúcifer. Só que a parada é que assim, a história foi construída de uma forma para que você sentisse que você tava com uma bomba relógio prestes a explodir, sabe? Porque Lúcifer foi quebrado em 666 pedaços que se espalharam pelos corpos das pessoas do mundo.
que na história é basicamente os Estados Unidos. Esses espíritos entram em cadáveres, fazem eles voltar à vida e começam a causar o caos. E quando o Johnny descobre isso, ele começa a percorrer pelas estradas americanas, indo atrás de cada corpo e tentando mandar o corpo de volta pro inferno. Só que tem uma pegadinha maravilhosa, que é o seguinte: para cada pedaço do Lúcifer que o Johnny manda pro inferno, os outros pedaços ficam mais fortes. Porque a consciência dele, o poder que ele estava dividindo em todas as partes, acaba indo para as partes que continuam na Terra. Em outras palavras, o Johnny mata um pedaço de Lúcifer e os outros recebem o poder daquele pedaço. E aí, o Johnny entra numa sinuca de bico. Porque a parada, tipo, ele pode matar quantos ele quiser. Mas e quando sobrar só um? É o Apocalipse. Não tem o que fazer. Lúcifer vai estar forte demais para ser impedido. Durante essa saga, inclusive, tem alguns momentos que vão casando com momentos do universo Marvel. Tipo, tem um momento que envolve a Guerra Civil, que eu já vou falar daqui a pouco. Outro em que o Johnny enfrenta o Hulk, quando ele volta pra Terra no Hulk contra o Mundo. Então é mó legal, porque você literalmente vê o universo Marvel passando ao redor dessa história do motoqueiro fantasma, enquanto ele tenta salvar o planeta de uma força que ninguém tava nem sabendo o que tava rolando. O cara é foda, patroa! E toda essa fase mostra o Johnny tentando destruir os pedaços de Lúcifer ao mesmo tempo em que vai ficando progressivamente mais difícil. Tem inclusive um pequeno arco no meio dessas edições que tá ligado com a Guerra Civil dos Super-Heróis, em que Jack O'Lantern, que é basicamente um vilão B dos quadrinhos, que foi morto pelo Justiceiro durante a Guerra Civil, acaba sendo possuído pelo Lúcifer. Então a gente tem o Lúcifer no corpo de um meta-humano, armado até os dentes e começando a causar o caos. E o motoqueiro tentando impedir ele e tal, e ele pega a ajuda de um xerife local. Mano, o xerife local, ele acha que o motoqueiro é culpado pelas mortes que estão rolando na cidade. O cara me pega um carro, me joga contra o motoqueiro, esmaga ele contra a parede, tira uma arma de exército, aponta na cabeça dele e fala: eu não sei do que a sua cabeça é feita, mas isso aqui pode acabar com você. É muito foda. Se você tá gostando do assunto até aqui, curte o vídeo, comenta aí embaixo se você tá curtindo esse jeito de contar a história tal que eu tô seguindo, se você prefere aqueles vídeos um pouco mais analíticos que eu fazia antes. Comenta aí pra eu saber e tentar trazer um conteúdo assim mais legal pra vocês. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Mas enfim, e Lúcifer começa a jogar sujo. Tem um momento em que o motoqueiro pega e bota fogo no corpo de um empresário, que era um corpo que tinha sido possuído pelo Lúcifer, só que esse corpo escapa. Aí, para garantir que o motoqueiro não vai mais atrás dele, o que ele faz? Ele faz uma outra parte dele prender crianças e manter elas presas. Se o motoqueiro chegar perto dele, ele aperta um botão e aquelas crianças morrem. E o que essa parte específica de Lúcifer quer fazer? Bom, ele é um empresário. Basicamente, ele é dono de um estádio de futebol que ele quer juntar um monte de fãs do jogo em um dia gratuito. Todo mundo vai poder entrar, beber, famílias, filhos, tios, avós, avós, cachorrinho. Todo mundo pode entrar gratuito para ver o melhor jogo da temporada. Por quê? Porque ele vai explodir o estádio e matar todo mundo. E aí, e agora? O que ele faz? Cara, agora o bagulho ficou louco. Porque além do Lúcifer, das crianças, do estádio, também tem mais 2 jogadores entrando. 2 anjos. Os anjos aparecem vindos do céu, dizendo que querem ajudar o motoqueiro a acabar com o diabo. Aí o motoqueiro, beleza, vai, vocês querem ajudar? Vamos lá, ajuda comigo, tá, tudo bem. E eu também posso entrar? Muito ajuda quem não atrapalha. Obrigado. Ele acaba conseguindo salvar as crianças, com uma ajuda mais ou menos aí dos anjos, e volta para enfrentar o Lúcifer que tá dentro do corpo do empresário. Ele ataca ele, começa uma luta toda ferrada, e aí o motoqueiro prende o Lúcifer, que começa a falar: eu não acredito que você tá com esses anjos. É sério, cara? Mano, tu é muito burro. O que você tá fazendo com eles? E aí os anjos começam: não, mano, ele tá mentindo. Aí o Johnny fica desconfiado. Porque, querendo ou não, ele foi passado pra trás a vida inteira, tá ligado? E aí os anjos viram e falam: não, a gente é do bem. Aí o Lúcifer olha pro Johnny e fala: se você acha que eles são do bem,
usa o olhar da penitência neles. E o Johnny vira e decide. Quer saber? Se vocês são do bem, pá, vocês não têm nada a temer. Usa o olhar da penitência em um dos anjos, que vira pó. Aí você sabe que deu merda. Lúcifer vira pra ele e fala, você sabe que eu vou vencer no final. Você sabe que quando só tiver um de mim, eu venci. Então quer saber? Vamos fazer um acordo. Eu não gosto dos anjos. Você viu que eles estão mentindo pra você. Me ajuda. Vamos eu e você atacar o céu. Bora! Aí o Johnny vira pra ele e fala, brother, acordo porra nenhuma. Começa a descer o pau nele. E aí a gente descobre uma coisa. O Johnny é sagaz. O cara é safado. Ele é tipo aquele cara na sala de aula que você sabe que falhou o ano inteiro, mas tem aquele um momento de sabedoria que faz tudo valer a pena. O que ele fez? Vários arautos do Lúcifer atrás, ele começou a tentar feri-los sem matar. Ferir só o suficiente para deixar eles aleijados, para deixar eles cansados, para deixar eles sem saber o que fazer. Por quê? Porque quando ele finalmente consegue, ele tem um pedaço do Lúcifer ainda vivo, porém quase sem energia. E aí ele deixa esse pedaço preso num quarto de hotel, com uma garota que ele conheceu há poucos dias, foi um puta de um primeiro encontro, vocês podem ver, e fala pra ela, quando esse bicho acordar, você mete bala nele. Então, tipo, o Johnny enfrenta o Lúcifer, detona ele, e aí esse pedaço do diabo acorda. Nessa hora, a menina começa a atirar nele. Só que o dono do motel em que eles estavam chamou a polícia, que sentiu o cheiro de um corpo entrando em decomposição. Quando a polícia chegou e viu o bicho acordando, eles começaram a meter bala nele também. E acertaram a mina. Que todo mundo morreu! E é isso. Johnny Blaze conseguiu. O cara que só se ferrou a vida inteira, finalmente conseguiu dar uma dentro. Ele derrubou o diabo. E no processo, se vingou do que fizeram com a vida dele. Só que não. Antes de lutar com o Johnny pela última vez, Lúcifer revelou uma verdade pra ele. Porque não foi por vender a alma que o Johnny foi preso aos Aratos. Não. Lá atrás, quando a Roxane, que era o amor de juventude dele, descobriu do destino do Johnny, descobriu que ele tinha vendido a alma, ela fez um acordo com as criaturas do céu. Ela conversou com eles e com o amor dela convenceu eles a impedir o Johnny de ir pro inferno. Só que nesse momento eles decidiram prender o Johnny aos Aratos, que na verdade não era um demônio, mas um anjo. A arma definitiva do paraíso, presa a um mortal na terra. E por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam de um motoqueiro fantasma. Então, o Johnny não foi só passado para trás pelo diabo. Ele não foi só passado para trás pela vida. Ele não foi só passado para trás pelo sistema de alfabetização americano. Ele foi passado para trás pelo céu. E o Johnny tava puto, tava cansado e tinha decidido que ele ia se vingar de todo mundo. Naquele dia, Johnny prometeu que ia se vingar de Zadkiel. Mas é isso aí, galera. Eu queria trazer essa história que eu acho ela super legal, super maneira. Eu resolvi trazer de um jeito diferente. Então, ao invés de falar por cima, comentar sobre o escritor, sobre como foi feito e tal, resolvi literalmente contar a história pra vocês. Então, se vocês gostaram, comenta aí embaixo. Eu queria saber se esse modelo é bacana, se não é. Se vocês não gostaram, comenta também. Tipo, se vocês acharam que não queria spoiler, beleza, comenta aí, que aí eu evito uma coisa dessa na próxima. Mas é isso aí. Escapado do inferno, Johnny vai levar a guerra pro paraíso. Se vocês querem saber o que acontece depois, curte esse vídeo e comenta aí embaixo. Sabendo que tem gente querendo saber o que vai rolar, eu sei se eu faço uma segunda parte contando a continuação dessa história ou não. Mas é isso aí. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.